Sabe aquela sensação de que algo está travando a gente, mas não sabemos bem o quê? A gente costuma olhar para os grandes problemas, né, para as montanhas. Mas e se o verdadeiro obstáculo for bem menor? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, explorando uma história antiga chamada As Pedrinhas no Caminho. Então, a grande pergunta que essa história coloca na mesa é essa, né? Será que o que nos impede são mesmo os desafios gigantescos, as tais montanhas? Ou será que o que realmente nos para é algo, assim, muito mais sutil, quase invisível? Bom, para a gente entender isso melhor, a história nos apresenta um personagem, o Felipe. Ele é um discípulo, alguém com muita fé, mas que está vivendo um baita conflito interno, sabe? Entre os ideais maravilhosos que ele admira e a realidade do dia a dia. O pensamento dele era mais ou menos assim. A Boa Nova era um monte divino, mas alto demais, considerando-se as vulgaridades da existência comum. Quer dizer, no fundo, a angústia do Felipe era essa. Ele via a beleza da mensagem, a grandiosidade dela, mas parecia algo tão distante, sabe? Quase impossível de aplicar na vida real, na correria. E aqui a gente consegue ver esse dilema dele bem desenhado. De um lado você tem os ideais sublimes, sabe? Os princípios do mestre, o amor infinito, a beleza lá do topo da montanha. E do outro lado, as dificuldades comuns, os perrengues de cada dia, as nossas próprias limitações, a incompreensão das pessoas, toda aquela luta do caminho. A questão que fica é, como é que se liga uma coisa na outra? Inquieto com tudo isso, o Felipe resolve levar essa dúvida para o mestre. Só que a resposta que ele vai ouvir, olha, vai virar a chave da perspectiva dele de um jeito que ele não esperava. E a sugestão do Felipe é muito humana, faz todo sentido do ponto de vista dele. Ele pergunta, não seria mais justo diminuir a luz da revelação para que não ofusque o entendimento do povo? O que ele está querendo dizer é basicamente, mestre, será que a gente não devia baixar um pouco a régua, tornar o objetivo menos assustador? Mas a resposta do mestre muda o jogo completamente. Ele diz: não maldigas a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. Ou seja, o problema não é a luz ser forte demais ou a montanha ser alta demais. O problema, o verdadeiro impedimento, está dentro da gente. E para que essa lição ficasse marcada para sempre, o mestre não dá só uma resposta teórica. Ele convida Felipe para uma jornada, uma caminhada bem longa e difícil, que vai mostrar essa verdade na prática. E a caminhada tem fases bem definidas. Começa super agradável num lugar florido, tudo verde, mas logo depois o caminho fica íngreme, a subida começa a pesar. E por fim, o cenário muda de novo, fica tudo seco, árido e o chão tá cheio daquelas pedrinhas pontudas. E aí uma coisa começa a acontecer. A jornada simplesmente não flui. Eles precisam parar. O tempo todo. Uma, duas, várias vezes. Aquela caminhada que era para ser constante vira uma sucessão de interrupções. E qual era o motivo de tantas paradas? Não era uma rocha gigante no caminho, não era um precipício. O motivo era dezenas de paradas para que Felipe pudesse esvaziar as sandálias. Dezenas. Imagina a frustração. E é aqui que a gente chega no ponto alto da história. O mestre vai usar exatamente essa experiência, essa frustração toda, para finalmente revelar o verdadeiro obstáculo. E a grande revelação é, o obstáculo não era a montanha. Pensa só, a preocupação do Felipe o tempo todo era com a altura, com o cume, com o ideal distante. Mas o problema real estava ali, literalmente, debaixo do nariz, ou melhor, debaixo dos pés dele. É em que surge a grande metáfora da história, né? A pedrinha modesta. O que é isso? São exatamente essas coisinhas, essas questões que parecem insignificantes, mas que ficam ali, incomodando, interrompendo e até ferindo a gente na jornada. E o mestre resume tudo perfeitamente com essa frase. Não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha, e sim a pedrinha modesta do chão. Bingo! A lição estava dada. O problema não é o brilho do objetivo, mas os pequenos incômodos que a gente permite que nos parem. Ok, a história é ótima. Mas e hoje? Como é que essa sabedoria se aplica na nossa vida? A lição sobre essas bagatelas é, na verdade, impressionantemente atual. Pensa bem, quais seriam as nossas pedrinhas hoje? Pode ser uma opinião que a gente ouve e fica remoendo, um gesto meio sem pensar de alguém, aquele momento de impaciência no trânsito, 1 minuto de uma conversa descuidada que magoa, um aborrecimento bobo que estraga o dia. São essas coisas. E aqui está o perigo. Sozinhas, elas parecem inofensivas. Mas, quando a gente deixa acumular, essas bagatelas se tornam verdadeiras pedrinhas venenosas.
Elas cortam os pés da nossa alma, sabe? E ameaçam de verdade a nossa estabilidade, o nosso avanço em direção a qualquer objetivo maior. E aí, depois de tudo isso, a ficha cai para Felipe. Ele diz simplesmente: agora compreendi. A lição foi aprendida. Não foi só ouvida, foi vivida, foi sentida na pele. E isso faz toda a diferença. E a história termina, mas deixa essa reflexão no ar para a gente. A questão não é sobre as grandes montanhas que a gente sonha em escalar. A verdadeira questão é quais são as pequenas pedrinhas que estão, talvez, no nosso caminho. O que a gente tem deixado entrar e que, pouco a pouco, nos impede de seguir em frente. Fica aí a pergunta para a gente pensar.